Seja muito bem-vindo a mais um culto este que não é especial. Especial é para mim por causa da mensagem, sabe? Eu amo a palavra. E amo a minha família, amo a todos, mas a palavra é palavra. Eu espero que você partilhe esse link para milhares e milhares de pessoas. À medida que você vai partilhar o link, tanto YouTube, Facebook, vão entender que o conteúdo é muito bom e mais almas precisam ser alcançadas. E você se torna também o nosso missionário aqui nesta casa. Deus não desistiu de você. Essa é a mensagem que eu quero levar. Saiba que Deus não desistiu de você. Abra comigo em Jonas, logo no primeiro versículo. Vamos ler de 1 a 4. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: pronte-se e vá à grande cidade de Nínive. A grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. 3. Jonas se aprontou, mas foi à direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarso. Comprou passagens e embarcou para Tarso a fim de fugir do Senhor. É assim, antes de começarmos aqui, eu quero trazer uma coisa, um entendimento especial. Eu já vi muitos profetas na Bíblia, Deus já levantar. Alguns diziam que são gagos, que não podiam falar. Alguns diziam ter certas deficiências. Alguns já inventavam histórias. Mas eu nunca vi um profeta a fugir de Deus. Coisa muito inédita em Jonas é que primeiro ele foge e depois ele deixa de levar deixa de cumprir aquilo que era suposto cumprir, que é levar uma mensagem. É isso. Jonas, ele foge e depois ignora a ideia de levar uma mensagem para Nínive, a grande cidade. Mas eu fui investigando um pouquinho mais sobre Jonas. Jonas significa pomba. É isso. Jonas significa pomba. E Jonas, por sua vez, segundo a Bíblia, diz que ele, ao receber a mensagem do Senhor, e você nota que, biblicamente falando, quando falamos de Jonas, ou seja, de pomba, falamos de pomba como um mensageiro na Bíblia. Então, Jonas fugiu de fazer ou de cumprir o seu trabalho, ou a sua função, pelo qual Deus lhe colocou aqui na terra. Quer também olhar no outro prisma, que se calhar Jonas sofria bullying, né? Oi, pomba, olha a pomba gira, oi, pomba, 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 pomba. Não sei. Eu não sei quais motivos fizeram com que Jonas fugisse, mas o que eu sei é que Jonas fugiu. Só que algo que eu fui entender é que o Satanás é o maior investidor da desobediência. Repito, Satanás é o maior investidor da desobediência. E quando ele sai, ele vai para Tarso. Chega e se encontra com um navio pronto para partir. E ele compra passagens para Tarso. Estava tudo bem. Em algum momento, quando você está no momento de fazer coisas erradas, está tudo facilitado. Não há um remorso, não há uma inquietação. Está tudo facilitado. E Jonas, ele foi fazer isso. Ou seja, na desobediência, tudo está facilitado. Na obediência, as coisas se tornam difíceis. As coisas se tornam difíceis. Jonas, por sua vez, ele compra a passagem para Tarsis. Ele entra no navio, na embarcação. Ele faz algumas amizades. Ainda por cima, a embarcação tinha alguns detalhes de madeira. O que você entende que, vamos lá, qual é a função de uma pomba? Ela é de voar. Mas o Satanás, o que é que faz? Compra a vista de Jonas, oferecendo um navio
Tarsis, que por sua vez seria uma gaiola para ele. Ei, presta atenção. Jonas, o significado dele é pomba. E ele, por sua vez, ao fugir da mensagem ou do que Deus chamou a fazer, ele cai na armadilha do diabo. Ele entra num navio que estava a caminho de Tarsis. Ele entra, faz amizades. Esse navio, eles chamam a ela de gaiola. Jonas foi proibido pelo Satanás de cumprir a sua missão. A gaiola é um lugar de prisão para a pomba. É onde ela coloca, é onde o ser humano coloca, onde o Satanás coloca alimentos para, ou seja, aprisionar, com que ela vai se sentir tudo confortável. Tudo confortável. Como quem diz, está tudo bem, não há nenhum problema. Jonas fez amizades. Jonas ficou confortável. Jonas estava numa boa, numa embarcação que ele nem devia estar lá. Ou seja, ela deixou de cumprir a sua função. A pomba, a função dela é de voar. E ela estava enjaulada no navio. E ele não sentiu nenhum desconforto diante dele. Não sentiu nada estranho diante dele. Logo, no versículo 4, diz assim: o Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar. Atenção, nem todas as coisas é o diabo. Nem todas as coisas é o diabo. Deus permitiu que uma tempestade viesse, assolasse aquele navio, aquela embarcação, porque Deus nunca vai perder você de vista. Deus não te esqueceu. Ainda que você fuja do seu propósito de vida, Deus vai te resgatar. Deus vai te sacudir de onde você está para que você volte a cumprir o seu propósito de vida. Não brinca quando Deus levanta um escolhido para cumprir com a sua missão. Não brinca com Deus. Leve o tempo que levar, leve as artimanhas que você fizer quando Deus achar o momento certo para que você cumpra o propósito pelo qual Ele mandou. Ele vai te sacudir. Ele vai te sacudir. O próprio Deus envia uma tempestade violenta com ventos violentos. Com muito medo, os marinheiros clamaram aos seus deuses para que socorressem, sem lançassem a carga ao mar para deixar o navio que o leve, mais leve, ou seja, que deixasse o navio mais leve. Quando Jonas, por sua vez, dormia profundamente no porão, então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Como pode dormir? Disse: levanta-te e ore ao seu Deus. Quem sabe se ele prestará a sua atenção, nos poupará da sua vida. Então a tripulação jogou Jonas à sorte. Jogou Jonas à sorte. Ou seja, jogaram Jonas no mar. Enquanto Jonas, ele ia afundando. Vou já aqui. Quando Jonas ia afundando, Deus envia um grande peixe para engolir Jonas. Adivinha, esse grande peixe, em outras palavras, chama-se o quê? Nínive. E ele devia ir pregar em que cidade? Na cidade grande do Nínive. A Bíblia tem uns detalhes, tem umas coisas muito boas de nós aproveitarmos. Então, Jonas, dentro do grande peixe, esta história é uma história que em algum momento, em alguns desenhos animados, algumas escolinhas, algumas crianças, em algum momento quando ouvem, ou quando alguns historiadores, alguns pais contam, acham assim meio engraçado, mas é verdade sim. O Senhor enviou um grande peixe para engolir Nínive, o próprio Jonathan.
Só que o que Jonas não sabia era que o grande peixe chamava-se Nínive. E ele devia pregar aonde? Na grande cidade do Nínive. Jonas passa lá durante 3 dias. Podia ter passado 1 mês, 4 dias, 20 dias, mas ele passou 3 dias. Eu falei no culto passado que 3 dias é o Deus da Trindade, Deus Pai, Filho, Espírito. Mas aqui também há uma mensagem especial que Deus envia a Jonas. Jonas, logo no primeiro dia, segundo dia e terceiro dia, ele começa com um plano de jejum, um plano de clamor. É assim como seres humanos nós funcionamos. Quando o dia mau chega, quando nós descobrimos que fizemos uma coisa errada e Deus está nos a punir, começa com uma agenda de jejum, de clamor, de oração, de pedido de intercessão. Deus, Ele ouve. Mas abra comigo logo no Jonas 3:3. 3:3. Pergunta-se comigo, por que Jonas teve que passar 3 dias no grande peixe? Por que Jonas teve que passar 3 dias no grande peixe? Por quê? Se ele podia passar 5 dias, 1 dia, 1 semana, 1 mês ou 1 ano. Mas há uma resposta para isso. Logo no Jonas 3:3 diz assim: dessa vez Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que era necessário 3 dias para chegar na cidade. Ou seja, Jonas preferiu o caminho mais difícil para que chegasse à cidade do grande Nínive, enquanto o próprio Senhor já havia prometido a ele 3 dias caminhando sem sofrimento. É típico do ser humano desobedecer a ordem do Senhor e precisamos sofrer, enquanto o Senhor já deu uma ordem especial, que você não precisa sofrer, é só obedecer que as coisas se tornam fáceis. É aquele termo que a gente usa, a vida é tão complicada. Não, nós é que complicamos a vida, porque nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Nós não conseguimos ouvir alguns conselhos de alguns mais velhos, de alguns conselheiros. Mas Deus, Ele cuida de ti e nunca lhe esqueceu. Se você está na agenda de Deus, pai, você está na agenda de Deus, filho, está na agenda de Deus, meu irmão, Deus vai te sacudir de onde você está e vai te alinhar com a vontade dEle. E vai te fazer engolir num grande peixe, sobre o nome qual é de onde você devia ser, onde você devia estar e onde devia ser salvo. O grande peixe chamava-se Nínive. E o Senhor Deus convida o Jonas para ir pregar na grande cidade Nínive. Ele poderia ter poupado dias de sofrimento para chegar na grande cidade de Nínive. Mas sofreu durante uma tribulação, fez amizades, perdendo tempo, jogaram a sorte no mar, sob o risco de morrer, mas porque Deus tinha um plano com ele. Ei, Deus tem um plano contigo. Deus tem um plano contigo. Você foi escolhido, não adianta fugir. Não adianta fugir. Eu quero desejar paz e prosperidade. Ele veja uma próxima oportunidade, se assim Deus o quiser. Tchau!